Fala aí, galera, joia, tudo tranquilo? Aí eu peço perdão aí, a gente falhou, não consigo colocar o vídeo no dia certo, né, que seria terça-feira. Tive alguns problemas técnicos com a internet, né, com o vídeo que foi produzido. Agora estou gravando um outro para responder aí um questionamento e um pedido do João Paulo, meu irmão, que ele pediu que eu falasse sobre Marx, sobre Karl Marx, e depois fizesse uma ponte, né, com a Bíblia, com missão integral. Então eu queria hoje começar falando um pouquinho sobre Marx, embora eu queira demorar pouco, mas eu acho que esse vídeo, falar sobre Marx em pouco tempo é muito difícil, mas ao mesmo tempo agradabilíssimo, né? É um autor extremamente relevante para a sociedade mundial e para a minha vida também, né? Eu queria lembrar você, indicar, a gente começar a pensar sobre Marx, o filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, de 1936, onde o Chaplin ele vai exatamente falar sobre linha de produção numa fábrica no modo capitalista, onde o trabalhador, que é o Chaplin, enlouquece. Ele vê uma mulher passando com os botões, ele quer apertar os botões como se fossem parafusos, como se fossem porcas, etc. e tal, né? Ou seja, ele está retratando o cenário que nasce Karl Marx, onde o capitalismo industrial está se consolidando na Europa, né? Como a forma o Chaplin retrata nesse filme, e o Marx vai fazer essa análise depois, a forma como o trabalho é explorado no sistema capitalista. O Chaplin, inclusive, foi um cara que viveu, sofreu alguns preconceitos, né, nos Estados Unidos e em outros lugares por ser um cara marxista, etc. e tal, considerado um marxista. Então, o Marx nasce nesse período de plena ebulição industrial, onde o capitalismo está fervilhando na Europa, crescendo, tomando uma forma que nós temos hoje, né? Na verdade, hoje no seu ápice, digamos assim, tá? Esse é o ponto de partida. Esse tipo de sociedade, esse tipo de produção, esse tipo de exploração, de expropriação da força de trabalho é o ponto de partida para a discussão e análise da sociedade capitalista que Marx percebe, né? Ele vê o capitalismo como um modo de produção. Um modo de produção que, para ele, vai determinar as relações sociais, as relações na sociedade, nesse modo de capitalista, né? Marx, ele dividia a sociedade em infraestrutura e supraestrutura. A infraestrutura seria essa questão econômica, né? Que é a economia, o capital e etc. e tal. E a supraestrutura seria o sistema, no primeiro momento, jurídico e etc. E no segundo momento, a própria cultura, a arte, a religião. Marx dizia que esse sistema, que essa infraestrutura é determinante na supraestrutura. Ou seja, o que determina as relações no modo de produção capitalista é exatamente a questão econômica. Então Marx é um economista, um economicista, e a sua análise vai partir por aí, né? Para a gente continuar, eu deixo aqui esse livro aqui, ó, né, que é Karl Marx, A Ideologia Alemã. Esse é um livro de Karl Marx e Engels, onde ele tem as principais ideias do Marx. Se você, João, interessar, e se alguém interessar, está aqui. Esse livro é valiosíssimo, vale a pena ler, né? Ali tem todas as principais ideias, mas sumariamente colocadas, né? Aqui nós temos o primeiro volume do Capital, que é o que interessa para mim, né? E parte do segundo. Como na área de sociologia, a gente trabalha principalmente com o primeiro volume e parte do segundo volume. O Capital tem vários volumes, uma obra gigantesca, mas deixo aqui só para quem interessar. Além disso, eu indico mais duas obras, né, do Karl Marx. Isso aqui é um texto integral da Martine Claret, que é
o 18 Brumário de Napoleão, de Luís Bonaparte. Então esse é um texto interessantíssimo para se ler, e o conhecidíssimo Manifesto Comunista. Tá? Quem interessar aí pode ler. Tá? Tem um outro livro aqui que vai dar uma visão para a gente, não do Marx, mas do Bukharin, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, que é esse, que é o ABC do Comunismo, onde ele faz uma análise que vai dar para a gente o que Marx percebe e vai fazer uma crítica a esse modo de produção capitalista, à sociedade capitalista. Né? Marx percebe o capitalismo com 3 características principais. A primeira delas é a produção da mercadoria, ou seja, o capitalismo ele produz algo para o mercado. Isso quer dizer que você, quando produz algo para o mercado, você está produzindo, você organiza a sociedade, você organiza a sua produção, o seu modo de produção, não para atender as necessidades vitais, mas você quer transformar o seu produto em mercadoria. Para isso, Marx dizia que o modo de produção capitalista utiliza do fetiche, né? Que são aquelas... o modo de produção capitalista ele cria uma certa necessidade e ele produz em série, produz para lucrar. A gente vai falar sobre isso, sobre a questão da mais-valia. A primeira característica, então, é a produção da mercadoria, a transformação de um produto que seria só para a necessidade essencial do ser humano, ele transforma isso em mercadoria para o mercado, né, visando lucro. A segunda característica do capitalismo que ele percebe é a monopolização dos meios de produção, que é a questão do capitalista que vai monopolizar o modo de produzir. Isso quer dizer, né, Marx fala da classe burguesa que se apoderou do meio de produção. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aquele cara que tem o ferramental, aquele cara que tem a matéria-prima, que tem a obra-prima, e que compra a força de trabalho do trabalhador. Então o trabalhador vende a sua força de trabalho. É uma relação de compra e venda da força de trabalho. Tá? Então ele detém os meios de produção. E no modo capitalista isso é monopolizado. O capitalista ele quer isso na sua mão. Né? Ele não quer repartir. Digamos que é como se fosse uma torta, ele quer a torta quase toda. Enfim, essa é uma questão. E a terceira é o trabalho assalariado, ou seja, o Marx vai até trabalhar com a possibilidade de ser uma forma de escravização, né? Que é o trabalho assalariado, que é uma relação central no pensamento de Marx. O Marx, com o trabalho assalariado, ele vai exatamente trabalhar com essa questão do capitalista que detém os meios de produção e que compra força de trabalho e que paga um salário. Um salário que, necessariamente, para Marx, não é o ideal. Né? Para Marx, isso é uma relação construída, uma relação criada. Né? O salário é uma criação do capitalista como uma forma de escravização, porque ele detém os meios de produção e ele escraviza alguém pelo trabalho assalariado. Né? Para Marx, o trabalho é essencial para o homem. Eu lembro até de uma música do Gonzaguinha, que eu separei aqui, e que me lembra muito o Marx nessa análise, que é a música do Gonzaguinha. Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir a música, mas a letra diz: o homem também chora, menina morena, também deseja colo, palavras amenas, precisa de carinho, precisa de ternura, precisa de um abraço da própria candura. Guerreiros são pessoas, tão fortes, tão frágeis. Guerreiros são meninos no fundo do peito, precisam de um descanso, precisam de um remanso, precisam de um sono que os torne perfeitos. É triste ver o homem guerreiro menino com a barra do seu tempo, a crítica ao momento que Gonzaguinha vivia, né? Sobre os seus ombros. Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra, a dor que tem no peito, pois ama e ama.
o homem se humilha, e aí é a questão que eu lembro, né, da questão do trabalho ser essencial, e o Marx dizia isso ao ser humano. Ele diz que um homem se humilha se castra no seu sonho. Seu sonho é sua vida, e vida é trabalho. E sem o seu trabalho, o homem não tem honra. E sem a sua honra, se morrem, se matam. Então é só um pouquinho de arte, de poesia nessa minha fala, né? O trabalho seria essencial para o ser humano, segundo Marx, né? O homem é produto do seu trabalho. Quando o homem vende a sua força do trabalho e tem parte dessa força do trabalho expropriado, né? Isso ele chama de uma alienação do trabalho humano. Quando eu falo de expropriado, e Marx devia pensar mais ou menos, né, da seguinte forma: eu vou para um capitalista, ele tem lá, tem a marcenaria, ele é marceneiro, ele tem a máquina, ele tem a madeira, etc. e tal. Eu vendo a minha força de trabalho. E à medida que eu começo a trabalhar, digamos que em 4 horas no dia eu produzo o bastante para pagar o meu salário. Então eu produzo R$10, isso paga o que eu custo pro capitalista, né? Para o dono, para quem detém o meio de produção. As outras 4 horas que eu trabalhar, eu vou produzir, e isso é a produção da mais-valia, segundo Marx, que é uma parte, essencialmente, que fica para o capitalista, e que para ele isso é uma alienação da força do trabalho, né? A produção da mais-valia, que seria a expropriação da força do trabalho. É uma análise que, em última instância, vale ser levada a cabo nos nossos dias, porque, né, isso produz, segundo Marx, produziria uma concentração de riqueza na mão de poucos. Basta ver que isso se cumpre, a ideia de Marx se cumpre, né, porque vivemos hoje um mundo onde a grande parte da riqueza está na mão de algumas pessoas. No Brasil, me parece que mais de quase 90% da riqueza está na mão de 6% da população, né? Enfim, nos meios de comunicação, 5 famílias mandam ou detêm o poder da grande mídia brasileira. Essa é uma ideia que se cumpre em Marx, tá? Marx, ele é um cara que aposta numa sociedade onde os homens sejam livres e que produzam e que se associem como homens livres. Essa sociedade é uma sociedade chamada socialista, ou seja, homens livres se associando livremente, né, sem um ente maior que os regule. Marx, ele diz que para ele uma relação que é essencial na história da humanidade é a luta de classes. Espera aí só um minutinho. A porta estava batendo ali. Então, essa luta de classes é o que, segundo ele, vai produzir a mudança, né, na sociedade. A ideia de luta de classes, para Marx, traz para a gente uma ideia maior que ele trabalharia, que é a ideia do materialismo histórico. O materialismo histórico é essa visão da história de Marx. Marx acredita que a história vai se desenvolvendo e que vai chegar a um ápice onde esse ente maior, que é Estado, deixará de existir, que seria a ideologia do comunismo, né? Enfim, é mais ou menos por aí. Eu pretendo não ficar usando muito... Eu tentei nesse vídeo, vou tentar terminar o vídeo, sem ficar usando muito termos técnicos, né? Mas tentando dar uma visão do que eu acho que Marx veria na sociedade. Então, Marx pensava nessa sociedade livre, a sociedade socialista. Ele apostava nesse tipo de sociedade. Uma sociedade onde não haveria mais compra e venda do trabalho, né? Onde homens livres se associariam livremente, né? Ou seja, não haveria mais a apropriação privada da produção, ou seja, não existiriam pessoas que deteriam os meios de produção, e esse Estado como um órgão maior que rege as relações, para Marx, também deixaria de existir, né? Essa evolução e essa questão, essa visão histórica, ele chama é chamado de materialismo histórico.
né? O Estado, para ele, em suma, deixaria de existir o Estado, etc. e tal. Para Marx até tem uma visão da educação como uma forma de dominação, etc. e tal, e por aí vai, né? Então, mais ou menos é isso que Marx vê. Tem muitas outras coisas, as dúvidas vocês vão dizer para mim, e a gente pode, de repente, manter esse diálogo no nosso canal, né? Mas eu terminaria pensando assim, como Marx veria a sociedade de hoje. E aí talvez tenha uma ponte para aquilo que a teologia, ou a Bíblia, ou o Evangelho, ou a teologia de missão integral, elas vai se imbricar, se encontrar em algum momento com alguma ideia de Marx, né? De forma nenhuma a Bíblia, ou teologia de missão integral, ou a teologia é marxista, não estou dizendo isso, mas de alguma forma dialogam em alguns pontos, né? O que Marx diria, e eu fico pensando da sociedade atual, Marx pensaria, né? A minha análise estava correta em muitos pontos. Um deles, a questão da produção da mercadoria. Ele diria, tudo virou mercadoria. Imagina Marx andando no shopping, andando no shopping dos nossos dias, né? Andando ali, sei lá, naquela avenida principal lá de São Paulo, vendo aquilo tudo. Ele diria, tá aí, ó, tudo é mercadoria, né? Nós não vivemos, não é só a produção da mercadoria, mas nós vivemos a reificação da mercadoria. Inclusive o homem virou mercadoria. Tem uma fala do Marx que é muito interessante, onde ele diz que o mundo não é mercadoria. Essa fala eu guardo para mim, eu levo para mim história de vida. Imagina ele vendo uma revista de mulheres nuas, imagina ele vendo, né, os garotos propagandas, ele diria, tá vendo aí, o homem virou a mercadoria. Então, peraí, deixa eu fechar a porta. Desculpa a segunda vez. Então ele diria, o homem virou a mercadoria, o homem é a própria mercadoria, né? Você compra pessoas. Essa é mais ou menos a ideia que nós vivemos isso. A mulher virou um produto, o homem virou um produto, tudo virou um produto. E essa é uma grande questão. Marx também, eu acho que pensaria que a mais-valia se realiza profundamente. Marx enxergaria a sociedade atual vivendo o ápice da mais-valia, né? Ou seja, quem produz, lucra e explora trabalhadores com salários vergonhosos, né? E isso produz a concentração de riquezas na mão de alguns. Eu posso fazer aqui algumas críticas, mas eu vou deixar para outro momento, tá? Mas é claro que isso, né, é algo que está cada vez mais visível, essa questão da produção da mais-valia e atingindo o seu ápice. Marx diria que também, em relação, só para a gente encerrar, que algumas experiências, ele olharia e diria assim, algumas experiências socialistas falharam. E Marx, em sua análise, diria que a luta de classes hoje está muito mais fluida, né? Não existem necessariamente só duas classes, em algumas realidades pode ser que sim, mas na sociedade como um todo a coisa está muito mais complexa, as relações no modo de produção capitalista estão muito mais complexas, né? Mas de alguma forma ele diria que as experiências socialistas falharam. Embora a experiência socialista mais famosa que nós temos da Europa, o leste europeu, né? Nós chamamos a cortina de ferro e por aí vai, mas ele diria que falharam sim, embora a experiência do leste europeu seja uma experiência que, em termos históricos, os historiadores me ajudem, é um espirro, nada além do que um espirro, né? 70 anos é muito pouco para a história. E não estou dizendo que não foi importante, porque a importância se traduz na herança que aquilo deixou. Deixou uma herança para a gente tão poderosa, e não só de coisas, algumas coisas que podem ser avaliadas como ruins, outras que são avaliadas como sendo essencialmente importantíssimas, né? Conquistas sociais importantíssimas e que são importantes para a gente e que serão importantes para o futuro. Então Marx, eu acho que olharia para isso tudo e diria, olha, o socialismo falhou
deixou marcas interessantes, mas eu queria terminar aqui dizendo para você que a minha avaliação de Marx é que Marx é um teórico da área da economia, um filósofo que foi crítico do modo de produção capitalista, de Ricardo, de outros escritores, né? A famosa obra que ele critica, A Riqueza das Nações, do Smith. Então, Marx ele é um teórico que teve uma análise da sociedade, visceralmente é um sociólogo dos mais viscerais, porque ele não está necessariamente avaliando a economia, mas ele está avaliando o modo de relação do homem em relação a esse modo de produção capitalista. Então, Marx, para mim, é por aí, né? No próximo vídeo, talvez a gente esteja falando um pouquinho sobre algumas questões mais bíblicas, mas deixe aí sua dúvida, coloque um vídeo, poste vídeos, discorde, concorde, acrescente, né? Eu não conheço muito, mas o pouco que eu conheço eu tento passar. Então eu espero que seja importante para você, João Paulo, que me pediu, e que seja importante para quem possa ver, tá bom? Um abração e que Deus abençoe.